boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a esse segundo painel da Sala 2. Nós vamos tratar da temática, né, a respeito dos direitos humanos, né, Direito Internacional dos Direitos Humanos, e hoje nós temos a alegria de receber o professor Ulisses Reis, a Maria Teodora Rocha Maia do Amaral, e na sequência, nós vamos ter a fala do Laércio Dias Franco Neto, que acredito está aqui, apesar de estar chegando, ou vai ser apresentado pelo professor Paulo Máximo de Castro Cabacinha, que já encontra-se aqui conosco. Então, antes de mais nada, né, já informo aos que estão nos assistindo que qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mandar pelo chat, ok? E aqui, o primeiro tema, né, que nós vamos tratar, é um tema muito interessante, e então, só em breve síntese, né, a Maria Teodora Rocha Maia do Amaral é graduanda em Direito pela Universidade Federal Rural do Semiárido, e é bolsista de iniciação científica do PIVIVIC, e o professor Ulisses Reis, que é uma grande alegria, me deixa muito contente quando eu vejo o professor e o aluno, né, participando, né, o professor já tem uma certa experiência e o graduando está iniciando, então esse suporte é muito importante, é muito ver, Maria, esse seu interesse já desde tão tempo, né, de tão tenra idade acadêmica, já nessa busca pela pesquisa, muito importante. E o professor Ulisses Reis, ele é professor adjunto da Universidade Federal Rural do Semiárido, doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará e membro associado da BDI. Então, o professor Ulisses, junto com a Maria Teodora, os senhores têm 20 minutos para a apresentação, podem dividir, e após, né, em geral, tem algumas perguntas, ou vamos deixar para o final, quando terminar a palestra do professor Paulo também. Então, com a palavra agora, eu vou passar para a apresentação dessa palestra, cujo título é A Militarização como Estratégia de Segurança Pública na Mira do Direito Internacional. Com a palavra aos palestrantes. Boa tarde, Cibele. Muito obrigado aí pelas honras que você fez, né, pela apresentação do trabalho, assim, preliminarmente. Queria dizer que é uma satisfação poder aqui estar participando do 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, é a primeira vez que eu submeti trabalho. Infelizmente, a gente não pode estar perto aí, em nós, entre si e o público, que é do jeito que a gente gostaria, mas eu espero que todos estejamos bem, nos protegendo aí nesse cenário dificultoso pelo qual estamos passando desde março, né, desde março de 2020. Eu também gostaria de ressaltar que esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido nos últimos tempos no âmbito da iniciação científica aqui do curso de graduação em Direito da UFES, né, a gente tem uma graduação e um mestrado acadêmico em Direito, e a gente está sempre tentando fazer esses diálogos, trazendo o pessoal da graduação para dentro da pós-estrito sensu, né, no sentido de formar quadros profissionais acadêmicos que possam consolidar a pesquisa jurídica no Brasil, seja no âmbito do direito internacional, seja em qualquer uma outra. Eu também venho desenvolvendo essas pesquisas em matéria de direito constitucional, e muitas dessas pesquisas de direito constitucional acabam resvalando no direito internacional, obviamente, na questão da tutela internacional dos direitos humanos, e um exemplo disso foi esse trabalho, e aí eu e a Teodora achamos que era o caso de mandar para cá, para o evento, para discutir, receber o feedback, sair uma eventual publicação. E esse texto, ele é um braço, assim, a gente resolveu extraí-lo diretamente da tese que eu defendi ano passado, em maio do ano passado, em que eu trabalhei a questão da justiça militar e sua eventual incompatibilidade com o sistema constitucional brasileiro. Lá eu tratei sobre a justiça militar em si, mas como foi uma tese defendida um ano após a experiência que nós tivemos de uma intervenção federal que militarizou a parte da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, e isso entrou no epicentro de várias discussões políticas brasileiras, e só ressaltada, inclusive, por conta do cenário das últimas eleições e a ascensão de um governo que
bem ou mal, ele se avora nesse dogma, ou nesse sentido do militarismo, acabou que veio muito à tona essa ideia de discussão das instituições castrenses. E uma delas foi a questão da militarização da segurança pública, que ou é feita de maneira direta, por meio das forças auxiliares do Exército, da Polícia Militar, ou de forma pseudo-indireta, quando a gente tem episódios de intervenção federal, episódios de operações de garantia da lei e da ordem. É uma coisa que poucos sabem, mas é muito comum aqui na cidade onde a UFESA está situada, Mossoró, no Rio Grande do Norte, porque é uma das 5 cidades do Brasil que tem um presídio federal, então está sempre recebendo presos que se colocam em questão de segurança máxima e, portanto, GLO é uma coisa até um pouco banalizada por aqui, porque toda vida que há transporte desses presos é comum que haja um envolvimento das forças federais, do Exército e por aí vai. Então, a gente teve essa curiosidade, muito porque nós sabemos que segurança pública é uma matéria dos Estados-membros, né, cada unidade federativa, e o desenho dessa segurança pública é feito pelas constituições, né, pela Constituição da República Federativa. Em tese, o direito internacional não tem muito a ver com essa conversa. Mas quando a gente desce a miúde para ver a interpretação dada aos tratados de direitos humanos por órgãos do direito internacional, pela jurisdição internacional, mormente aqui eu me concentrei muito no sistema interamericano, seja na jurisprudência da Corte ou nos relatórios da Comissão Interamericanas, aí nós temos um maior detalhamento, uma maior problematização do assunto, porque nós vemos que a interpretação dada a alguns dispositivos não se coaduna muito bem com essa ideia de que nós podemos, na ordem doméstica, adotar a formatação que quisermos em termos de militarização da polícia, né? E aí tem alguma jurisprudência, esse é o pano de fundo do debate que a gente trabalhou no texto, e aí elementos acerca especificamente do objeto, do problema, do desenvolvimento, da conclusão, os resultados, eu vou deixar para a Teodora falar, eu não sei se ela caiu aí ou foi impressão minha. Acho que o sistema dela deve ter saído, mas pode continuar, professor, pode continuar. Então, enquanto ela não volta, o que foi que a gente delineou em termos de trabalho que está disponível aí no livro que eu já vi que está sendo comercializado, né? Nós fizemos essa pergunta-problema, se efetivamente as jurisdições domésticas, os estados nacionais, eles têm plena liberdade no manuseio dos mecanismos de segurança pública, e se isso não sofre uma inflexão ou uma restrição oriunda do direito internacional dos direitos humanos. E aí nós isolamos quais são os artigos do DIDH que eventualmente possam colidir com políticas domésticas de segurança pública militarizada. Então nós encontramos aí no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, lá de 66, alguns dispositivos que tratam sobre acesso à justiça, selecionamos a Convenção Americana e fomos lá naqueles dispositivos que já são clássicos dela, salvo engano, o artigo 19 principalmente, que trata sobre a proteção judicial. Quando a gente faz uma hermenêutica, até mesmo gramatical desses dispositivos, a gente chega à conclusão de que eles estão todos direcionados a oferecer proteção ampla, efetiva e garantias judiciais e administrativo-policiais também, para fins de proteção dos direitos humanos das vítimas de eventuais crimes e para reprimir atividades ilícitas. Quando a gente chega para a jurisprudência dos órgãos internacionais, mormente, como eu disse, do sistema interamericano, nós notamos uma ampliação da carga hermenêutica desses dispositivos. Então, a gente pegou algumas jurisprudências, basicamente no texto, na Corte Interamericana, em que ela discutiu os limites do uso da violência e da militarização para tratar de problemas de segurança pública. Então, a gente pegou jurisprudência, basicamente, que me vem à memória, da Colômbia e jurisprudência do México. Eu acho até que a Teodora, porque está com problema de conexão, mas ela destacou quais são, mas de qualquer forma está lá no texto. Nós temos um caso do México, agora de 2018, muito recente, em que, por conta do problema da guerra às drogas lá, houve a militarização excessiva da segurança pública e a Corte Interamericana detectou que, quando essa militarização serve de subterfúgio para impedir a reparação das violações dos direitos humanos das vítimas ou a ausência de um julgamento justo, efetivo, imparcial
por eventuais abusos e graves violações de direitos humanos cometidos pelas autoridades policiais, isso configura um ilícito internacional a ser, cuja responsabilização estatal é necessária. E dentre essas medidas sempre vem as obrigações de fazer, que são tão comuns na jurisdição interamericana. E essas obrigações de fazer sempre vêm naquela pegada: reformar o sistema policial, reformar a militarização policial, desmilitarizar as atividades policiais. Algo que está na esteira lá, inclusive, daqueles casos Gomes Lund, do caso Herzog, e inclusive do relatório da Comissão Nacional da Verdade aqui de 2014. Pegamos os substratos as rácios descendentes dessas decisões e olhamos para a situação do Rio de Janeiro. E a gente destacou, para ilustrar o caso fluminense, basicamente, o parecer feito pela deputada federal Laura Carneiro acerca do decreto interventivo apresentado pelo presidente Michel Temer lá depois do Carnaval de 2018, quando a reforma da Previdência dele já não parecia que ia passar. E aí o relatório, ele tem uma omissão crucial no que diz respeito à criação de mecanismos de garantia e proteção aos direitos humanos. Então, assim, já se nota por aí um descompromisso, né, do Legislativo Federal ao instrumentalizar uma intervenção e não se preocupar com a garantia dos direitos de eventuais vítimas de abusos desse episódio que durou 1 ano. Por outro lado, a gente fez algum recorte também no que diz respeito ao mecanismo operacional das polícias militares e da atuação do Exército quando ele é convocado para atuar em GLO ou mesmo na intervenção federal. Do confronto desses dois elementos, né, do direito internacional abstrato, tratados, do direito internacional concreto, case law interamericano, e do direito doméstico constitucional, quando regulamenta, quando instrumentaliza a intervenção federal e a prática policial burocrática cotidiana, a gente notou um descompasso, né? Existe uma antinomia. Enquanto o mecanismo internacional propõe reformas e desmilitarização, aqui dentro a gente aposta em cada vez mais militarização. Como é que resolve, né? Existem algumas vias para resolver. A via principal é a via política, né? O nosso trabalho não está ali tentando resolver os problemas da humanidade. Nosso trabalho está ali interessado em detectar um problema e, eventualmente, discutir soluções a esse problema. Esse é um problema que o mecanismo jurídico estrito sensu não tem condição de resolver, na nossa visão. Esse é um problema que o caminho da sua solução está fora do âmbito jurídico. Ele nasce no jurídico, mas termina no político, né? É uma situação que passa por convenções políticas e que só o campo da política, ao meu ver, pode dar uma solução digna, uma solução fidedigna a essa antinomia que nós estamos vendo. Na minha leitura particular, acho que isso nem vai para o texto, mas, Cibele, mas isso é um daqueles típicos casos em que o professor Berkovitch, ele falava lá no direito administrativo, né? Porque o direito constitucional passa, a gente tem 7 constituições, mas o direito administrativo permanece, é o mesmo da década de 60. Mesma situação a gente tem aí. Essa militarização exacerbada é uma característica brasileira na segurança pública desde a década de 30 e 40 do século XX. A gente vem aperfeiçoando e aumentando e recrudescendo cada vez mais, a despeito de ratificarmos livremente tratados e aderirmos a jurisdições que recomendam o seu desmonte, a sua reforma, a sua ultrapassagem. Então, acho que a minha mensagem era essa. Se o Teodoro quiser complementar, eu tive que avançar por causa da queda, mas por minha parte é isso. Teodora, a palavra é sua. Nos brinde aí com mais sobre o tema, realmente um tema muito interessante. Boa tarde. Primeiro, eu peço desculpas pelas várias quedas. Não sei bem o que foi que o professor Ulisses adiantou, porque nós tínhamos combinado que ele só introduziria, mas eu acho que 2 coisas que eu gostaria de destacar na nossa pesquisa. Primeiro, foi o motivo de termos escolhido ela, porque nós achamos tão interessante pesquisar essa temática, porque, paradoxalmente, quando nós falamos em os direitos humanos,
uma agenda de cumprimento de direitos humanos, os estados, eles afirmam seu compromisso, mas tem uma interpretação que é especificamente nacional, e muitas vezes contraditória em relação ao que os órgãos de monitoramento interpretam. Inclusive, para nós conseguirmos garantir a efetiva proteção dos direitos humanos, esse diálogo entre as cortes domésticas e as cortes internacionais é obrigatório. Então, não é suficiente apenas apontar que a disposição daquele direito no nosso diploma doméstico, se as sentenças, por exemplo, da Corte Interamericana e a interpretação que os dispositivos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, por exemplo, tem, é ignorada. Então, a intervenção federal que ocorreu no Rio de Janeiro foi cercada por uma série de omissões. Primeiro que houveram breves debates que antecederam a tomada da medida, e esses debates, eles foram específicos em analisar apenas a compatibilidade da intervenção perante a ordem constitucional. Então, mesmo o Brasil sendo signatário da Convenção Americana sobre Direitos Humanos desde 1992, essas diretrizes internacionais foram completamente ignoradas. Uma outra omissão que também fica muito latente ficou muito latente quando estávamos pesquisando, foi que a Corte ela já tem um amplo precedente de sentenças de casos em que as Forças Armadas foram utilizadas na segurança pública. Acredito que o Ulisses deve ter falado brevemente sobre algum desses casos que nós escolhemos. E outra coisa que eu também achei muito interessante, que na verdade essa não era a temática principal do nosso trabalho, estudar a militarização em si, mas enquanto pesquisávamos, deu para perceber que nós temos uma polícia que é militarizada e é uma estrutura que deriva do nosso período ditatorial. Então, essa polícia ela foi criada sobre uma lógica totalmente repressiva e mesmo após a redemocratização, ela continua sendo utilizada. Então, inclusive, essa seria uma possível pesquisa que se desdobraria dessa, entender como essa militarização da polícia, que nós tratamos na pesquisa como algo que antecedeu a intervenção, mas que influenciou diretamente nos seus resultados. Então, como essa militarização da polícia contribui para sistemáticas violações de direitos humanos na segurança do país. Olha, Maiara, dá a impressão que vocês realmente vieram como se diz, numa toada complementar. O professor, apesar da queda da internet, que hoje, infelizmente, é muito suscetível, mas a fala de vocês foi complementar. Então, isso realmente enriqueceu, não houve nada de, vamos dizer assim, de uma sobreposição de falas que já... mas uma complementariedade realmente enriqueceu bastante, e eu acho que é algo que hoje, além de estar realmente muito próximo, né, à nossa realidade atual, essa discussão da questão da militarização, acho que foi um ponto muito interessante da pesquisa dos senhores, justamente essa questão de fazer essa articulação, né, acho que é muito meritória essa articulação com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, com a comissão. Realmente não é algo simples de fazer, justamente essa interlocução, não há, vamos dizer assim, acho que um arcabouço de artigos, né, científicos sobre isso. Então, é muito interessante essa parte, né, essa busca dos senhores com relação a trazer esse diálogo, né, e essa comparação entre o direito pátrio, e muito caro na fala dos dois, tanto do professor Ulisses quanto da Teodora, justamente essa questão de há uma interpretação muito própria da convenção no âmbito nacional. O professor André de Carvalho Ramos, ele realmente sempre ressalta isso, né, em relação à questão dos direitos humanos. Então, acho que foi realmente muito proveitoso. Espero que vou indagá-los mais daqui a pouquinho. Eu agora vou passar a palavra ao professor Paulo, e o professor Paulo, que realmente
vai tratar aqui, deixa eu só encontrar aqui direitinho, o professor Paulo, aqui, ele vai tratar do direito à liberdade de expressão. Esse realmente é um painel polêmico e muito atual, porque vejam só, a temática do professor Paulo tem a ver justamente com a questão dessa discussão hoje, né, a respeito da liberdade de expressão, e o tema, né, cinge-se a uma perspectiva comparativa entre o STF e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, outro estudo comparativo, que acredito vai nos enriquecer muito, e esse trabalho, né, que será apresentado, é de origem, né, do professor Paulo Máximo de Castro Cavacin, aqui presente. Ele escreveu junto com o Laércio Dias Franco Neto. O professor Paulo, ele é mestre em Direito pela Universidade Federal do Pará, possui graduação em Direito pela PUC de Minas Gerais e pós-graduações em Direito Internacional e estudos diplomáticos também. Ele é juiz federal do Tribunal Regional, pertence, né, ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e é professor na Faculdade Estácio de Belém e no Sejur Norte. Professor Paulo, com a palavra, por favor, nos brinde com a sua palestra. Inicialmente, boa tarde, muito satisfeito de estar mais uma vez no Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Estou no Congresso desde a 15ª edição, então estou bem satisfeito de manter essa tradição, digamos assim. Gostaria de pedir desculpa pela ausência do professor Laércio, que ela é fundada em um problema familiar relacionado à pandemia, então ele pediu até para fazer as escusas. E o nosso tema de hoje, o nosso artigo, ele é relacionado à liberdade de expressão, mas especificamente não necessariamente na análise de casos, mas o que chamou a atenção foram 2 episódios que ocorreram no Rio de Janeiro relacionados ao tema. O primeiro episódio é a da Bienal, né, a da 19ª Bienal do Rio, Bienal Internacional do Rio, em que uma graphic novel, Vingadores, a Caçada das Crianças, ela foi determinada a retirada dessa graphic novel dos painéis, né, da Bienal, em razão de um beijo entre duas personagens, um beijo homossexual, homoafetivo, certo? E o que aconteceu neste caso em específico? Ingressaram com... A prefeitura falou que ia retirar com base no ECA, em que estava obrigando que todos os livros que tivesse algum tipo de conteúdo, algum tipo de discussão relacionada à homoafetividade, deveriam ser lacrados com papel pardo ou com alguma coisa parda, para que não fossem vistos, e posteriormente a Bienal e os editores ingressaram com mandado de segurança. O que chama atenção é que esse mandado de segurança ele foi negado a liminar pela juíza de primeira instância, e posteriormente o Ministério Público foi um dos que opinou pelo deferimento de liminar para a retirada do livro da sua comercialização na Bienal, alegando a aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos, e o que chama mais atenção é alegando a aplicação da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Aí, posteriormente, houve o recurso por parte do município, na verdade, houve o pedido de suspensão de liminar. Esse pedido de suspensão de liminar, ele foi negado. Não, na verdade, ele foi deferido pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e houve, então, reclamação da Procuradoria-Geral da República ao STF, e o ministro Dias Toffoli, presidente, porque isso foi na época de plantão, ele deferiu, então, a liminar, alegando, entre outras hipóteses, a ação, a DPF 130, além daquela ideia americano, desde do juiz Holmes, do mercado de ideias, certo? Aí, logo depois, isso foi em setembro,
logo após veio a questão do especial de Natal do Porta dos Fundos, e esse especial de Natal do Porta dos Fundos foi extremamente polêmico, tanto do ponto de vista nacional quanto internacional, e, mais uma vez, essa batalha jurídica. E na batalha jurídica foi negada a liminar, mais uma vez, em primeira instância. Em segunda instância, o recurso foi distribuído para o desembargador plantonista, que também negou a liminar, e aí veio a decisão logo após do relator do caso, que chamou o feito à ordem e determinou a retirada do especial de Natal do ar, do streaming Netflix. Aí, mais uma vez, alegando situações como as quais seria a questão da crítica. A discussão seria se era crítica, se era blasfêmia, se seria possível, se estava dentro, se estava fora da liberdade de expressão. O tema liberdade de expressão ele é extremamente polêmico, tanto do ponto de vista, principalmente do ponto de vista doutrinário, em relação aos seus limites. Então, por exemplo, não tem como a gente deixar de falar de John Stuart Mill, que aponta o princípio do dano como o limite da liberdade de expressão. Então, você pode falar tudo desde que isso não cause um dano a outrem. E lembrando que, historicamente, esse dano para John Stuart Mill seria um dano patrimonial, propriamente dito, e não um dano interno. Nessa mesma toada, a gente tem Donald Dworkin, que vai falar que o limite da liberdade de expressão seria o princípio da eticidade, ou o argumento da eticidade, em que, por exemplo, ele justifica até a questão do discurso de ódio, em que o discurso de ódio seria possível porque você, ao vedar o discurso de ódio, estaria tentando impor a sua ética em relação a terceiros. A gente tem posições intermediárias, como o Jack Donald, que vai apontar exatamente uma situação, ele vai partir do direito positivo, ou seja, do direito internacional, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Pacto Civil, CAD, Convenção contra todas as formas de racismo, Convenção contra todas as formas de discriminação de religião, e vai trazer o argumento muito próximo do princípio da ofensa, que determinados discursos eles ofendem tanto que eles devem ser restringidos. E essa seria a ideia do Jack Donald. E, por fim, a gente tem um ponto de vista que não é muito conhecido nosso, que é um ponto de vista que eu achei da professora... Só um minutinho aqui, o nome me faltou, que é da professora Nazim Gulam. Essa professora, Nazim Gulam, ela traz um argumento sobre uma ótica muçulmana. Então, é uma ótica diferente da nossa. E que teve situações parecidas, que foram a questão das charges na Dinamarca e as charges na França também, que retrataram o profeta Maomé. Então, ela é uma professora que defende que a blasfêmia é algo que gera uma ofensa, e essa ofensa seria passível de censura. Então, é um contraponto àquela ideia ocidental próxima do princípio do dano. Então, essa situação, como foi muito bem chamada, aí, mais uma vez, foi até o desembargador que determinou a retirada, chegou no STF, o ministro Dias Toffoli, mais uma vez, foi quem decidiu, ele apontou a situação do caso anterior, ele apontou uma situação também que tinha sido proibido no Rio de Janeiro, um show gospel na virada do ano que ele liberou, e sempre fazendo esses links, como, por exemplo, a DPF 130. E aí, considerando essas decisões do STF, e aqui também chamando a atenção a DPF 130, o que nós chegamos à conclusão? Primeiro, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem uma vasta jurisprudência sobre liberdade de expressão. O Brasil foi condenado, no caso Gomes Lud, referente à questão da liberdade de expressão. E um dos pontos que chama a atenção é que a DPF 130, que seria o principal marco da jurisprudência do STF sobre o tema, ele vai tocar, o ministro Celso de Mello, em obter dito no seu voto, ele vai falar da Corte Interamericana de Direitos Humanos
e vai falar da opinião consultiva número 87. E não fala da opinião consultiva número 85, que é exatamente a decisão da Corte Interamericana, a manifestação da Corte Interamericana, que traz as linhas mestras da jurisprudência da Corte sobre o tema, em que a responsabilização, ela é a posteriori, ela é a regra, e a regra também do direito internacional. Então é a mesma lógica do princípio do dano. A responsabilização a priori seria a regra, a censura seria exatamente a exceção. Além do que, a responsabilização penal também seria excepcional. E a jurisprudência da Corte, ela tem mais de 20 casos que relaciona a jurisprudência, na sua jurisprudência, liberdade de expressão, e essa atenção que eu sempre recordo aqui, talvez boa parte dos artigos que eu tenho apresentado na Corte no Congresso de Direito Internacional seja nessa situação, em que, inclusive, meu mestrado foi nesse ponto, em que, nas situações possíveis para o chamado diálogo judicial, que nós teóricos, nós apontamos como necessário para o desenvolvimento dos direitos humanos, o STF, ele não aponta, ele não faz diálogo judicial com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O ministro Dias Toffoli vai citar um precedente de 1919, salvo engano, um precedente lá dos Estados Unidos, mas não cita a Corte Interamericana de Direitos Humanos, não cita uma decisão no qual o Brasil foi condenado pela Corte, foi responsabilizado internacionalmente, e ainda que, do ponto de vista prático, os resultados sejam os mesmos, mas fica a entender, fica parecido, em que o Brasil não faz parte do sistema interamericano de direitos humanos. Então, é basicamente essa a lógica do artigo que nós desenvolvemos. Obrigado. Professora, eu realmente fico muito lisonjeada com a sua fala, realmente nos brindou com um posicionamento realmente muito crítico, importante para o avanço, né, e para os debates científicos, né, na área do direito, realmente muito rico. Não posso deixar aqui de mencionar como é importante o nosso background, né? Ouvindo o professor falar, nós vemos o quanto o senhor também traz, né, da sua atividade jurisdicional. Aí trouxe aí termos que às vezes para alguns, né, termos assim um pouco diferenciados, obter dictum, que coisas que a gente normalmente não se ouve numa palestra de direito internacional com relação a isso, mas que enriquece muitíssimo, porque é muito necessário conhecer, né, essa questão, né, da jurisprudência, o que é um obter dictum, com relação a uma mudança, né, de paradigma, principalmente, ou um ponto da virada, né, da jurisprudência. Então, realmente, é um ponto controvertido, é realmente muito importante que se traga, e principalmente aqui eu ressalto, né, que infelizmente o professor Laércio, que comporia, por razões de índole pessoal, não pôde estar presente, mas ele também, né, tem essa mesma, vamos dizer assim, essa mesma interlocução com o professor Paulo, porque eu vejo aqui que, além de doutorando, né, também pela Universidade Federal do Paraná, ele é mestre também pela mesma universidade, muito bem, uma instituição muito séria, né? Ele também é analista, né, de controle externo do Ministério Público de Contas do Pará, né? Então, vemos, é muito caro nós vermos, acho que como internacionalistas, vemos por parte de membros do Poder Judiciário, o senhor como juiz federal, e o professor Laércio, preocupado com essa temática e essa análise, né, de que poderiam ter sido trazido à baila outras, né, as normas hoje já vigentes, que o Brasil é signatário da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e que o senhor tão brilhantemente abordou, mas nós voltaremos já com relação a uma inquietude, com relação à sua fala, mas eu gostaria, aproveitar que a Teodora voltou, que é importante, né, para os nossos debates. Então, nós estamos num painel temático muito interessante sobre, partimos da militarização e também com relação à liberdade de expressão, e aí, Teodora, na fala do professor Ulisses, houve um ponto, assim, que realmente me chamou muita atenção, que acho que é muito caro
também para todos os que estão aqui nos assistindo, justamente ele falou que vocês fizeram uma abordagem, né, trouxeram no trabalho de vocês, que na verdade aqui é apenas vamos dizer, um insight para nos instigar a ler o artigo, para nos debruçarmos sobre o trabalho que vocês realizaram com muito afinco, justamente ele falou um pouquinho de um exemplo, né, que houve no México, da questão da militarização, né, com relação à questão das drogas, se não me engano, professor Ulisses, e parece que havia um exemplo jurisprudencial da Colômbia. Teodora, será que você poderia trazer para nós um pouquinho desta fala, desse exemplo jurisprudencial a respeito do tema de vocês? Pronto, nós trouxemos 3 casos jurisprudenciais, 2 eram do México e 1 foi da Venezuela. O título, o nome que eles receberam foi o Alvarado Espinosa versus México, 2018. O outro foi o Cabrera Garcia e Montiel Flores versus México, de 2010. E o mais antigo que nós trouxemos foi o Monteiro Araguen, do Centro de Detenção de Cátia, versus Venezuela. Que pena. Poxa, professora. Caiu, né? Mas assim, não era Colômbia, era Venezuela. Minha memória falhou. Como, eu anotei Mas então eu acabei falando, porque realmente estava atenta à sua fala. Mas o mais interessante, professora, com relação a esses casos, é que eles detectam que o problema da militarização, ele atua em 2 vias, né? Ele atua no administrativo e ele atua no judicial. Lá no administrativo, por quê? Porque a entidade... Isso é uma coisa que é no Brasil assim, né? A entidade responsável por presidir os inquéritos penais militares e as investigações são autoridades policiais, militares, e que estão na cadeia de subordinação dos investigados, muitas vezes. E isso prejudica, porque, para além das críticas à falta do aparato técnico burocrático, existe a crítica no sistema interamericano ao espírito de corporação, né, que é a mesma corporação que pratica a violação, é a corporação que vai investigar, e isso costumeiramente não chega a bons resultados. E aí, ainda que se superasse a etapa investigativa e houvesse a formação de um inquérito levado ao sistema jurisdicional, muitas vezes, nesses estados com E maiúsculo, existem jurisdições castrenses especializadas. Muitas vezes são colegiadas. E aí a coincidência com o Brasil não é um mero detalhe. São colegiadas e os juízes civis ou togados, eles estão em franca minoria nesses órgãos colegiados. São órgãos de 10, 15 profissionais, dos quais 2/3, no mais das vezes, são compostos por juízes que vêm da esfera militar. Então, assim, o espírito de corporação que foi detectado nesses casos do sistema interamericano, que não são casos contra o Brasil, mas se você tira o contexto e traz para a nossa realidade, é muito similar. E ele está na entrada e na saída do problema, né? No administrativo e no jurisdicional. E assim, muito embora a corte ela não possa dizer que, em tese, o sistema jurídico é inadequado, mas quando a junção do sistema jurídico e da realidade fática levam à ausência de prestação de garantias judiciais, de um acesso à justiça imparcial, efetivo e todos esses outros predicados, aí nós temos uma violação de direitos humanos que gera responsabilidade internacional. E muito me atrai esse debate do diálogo, né, que o professor Paulo falou. Inclusive, eu tenho um artigo que está em submissão numa revista, em análise por pares, sobre esses temas que ele citou, né, do caso, principalmente do caso do Porta dos Fundos, que trouxe à tona o fantasma, não mais tão fantasma, do neointegralismo, né, por causa daquele vídeo. Mas esse diálogo,
é o entrave que nós temos que superar, né? Eu acho que algumas pessoas botaram no comentário, o professor Tiago colocou, a gente tem um monólogo, a gente tem um diálogo de surdo, acho que o diálogo de surdo é o professor André que fala, que a senhora citou. Tem um bocado de gente tentando entender, né? Mas a gente não chega a um caminho muito compreensível. Como eu disse, a minha dissertação foi sobre o tema. Eu analisei a jurisprudência do STF, do STJ e dos 5 TRFs sobre as condenações do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o que eu notei, até o que como eu falei, outros artigos já apontei sobre isso também, é que, na verdade, você não consegue falar em diálogo judicial, porque o Brasil não leva em consideração a Corte Interamericana. E considerando que eu estudei a jurisprudência de 7 tribunais, eu posso falar isso com um pouco mais de certeza. E considerando que o STJ ele é de sobreposição de todos os tribunais de justiça, então aí eu posso falar com um pouco mais de base, não é aquele achismo, sofismo ou algo do tipo. Não leva em consideração o STJ, quando deveria ter enfrentado o tema, ele buscou, pela via formal, escapar do tema, ou seja, ele não conheceu do recurso, do caso Garibaldi, ele não conheceu do recurso, e, além disso, quando os tribunais citam a Corte Interamericana, é óbvio que isso aí tem exceções, mas quando isso acontece, normalmente a postura do tribunal é uma postura de indiferença ou de interpretação ratificadora. Em que sentido? O tribunal cita a Corte Interamericana não para dizer o que a Corte disse, porque muitas vezes, quando faço esse tipo de artigo, eu costumo citar muito e fazer citações diretas, o que eu sou criticado. Mas eu faço isso para não ficar parecendo que eu estou fazendo a outra pessoa de palhaço, de espantalho, como se eu estivesse dando a minha interpretação daquilo que ele falou. Não, eu coloco o que a pessoa falou, e daí eu extraio as minhas conclusões. O que o STF faz é o seguinte, foi da mesma forma que o Ministério Público fez nesse caso que eu apontei. Ela trouxe uma jurisprudência em que a Corte Interamericana vedava a censura para falar que a Corte Interamericana admitia a censura, num caso parecido. Ela citou a última tentação de Cristo como uma justificativa para a censura. Então, é algo assim que não se leva em consideração mesmo. E quando faz como argumento de força. Eu não estou dizendo que o judiciário brasileiro deve se vincular cegamente às decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu entendo que aqui, como é uma questão de direitos humanos, o que se pondera e o que se deve prevalecer, na verdade, é o princípio pro persona, o princípio pro hominem, a maior proteção possível às vítimas. Mas, para eu chegar a essa conclusão, eu tenho que, pelo menos, no meu caminhar, levar em consideração aquilo que a outra corte falou, e isso não existe. Como regra, isso não existe. E foi o que aconteceu nesses casos. Então, realmente, professores, a gente vê algo que chama muito a atenção, né? Agradeço ao professor Paulo por ter abrilhantado ainda mais e ressalto a sua pesquisa, denota, né, uma pesquisa profunda em relação também aos teóricos, né? O senhor citou do Dworkin, citou essa autora que realmente eu não conhecia, a Nazi Ghulam, também tive que ler, realmente é difícil, e principalmente o Stuart Mill, né, que é um marco importantíssimo para essa, teórico, né, para a questão da liberdade de expressão, hoje tão em debate, então realmente acho que é muito importante, né, assim, para ressaltar a importância de ambos os trabalhos, cada um com a sua matiz, mas vemos o quanto é ainda relegado a um segundo plano, ou a um desconhecimento, né? Eu falo isso, aí vou chamá-lo de excelência, o Paulo, agora com a sua posição de juiz federal, é muito bom vermos, né? Hoje, a formação
dos juristas, né, com relação à atuação jurisdicional, que com conhecimento do direito internacional, às vezes, hoje, ainda bem se cobra no exame de ordem, caem pouquíssimas questões, né? Mas ainda agora estão caindo um pouquinho mais sobre direitos humanos, inclusive, sobre as convenções, estão exigindo das pessoas que estão se formando, né, para atuar na carreira jurídica, e os concursos públicos na esfera federal, principalmente, sempre já foram de vanguarda nesse sentido, de ter uma preparação, né, e buscar do seu candidato à magistratura e ao Ministério Público Federal, principalmente, a questão de ter esse conhecimento, né, das normas internacionais e da importância do conhecimento dessas normas, justamente para resguardar os direitos humanos, né? É muito interessante. Vamos ter uma palestra aqui bem interessante, acho que mais adiante, acho que é hoje mesmo, em que vai se tratar da questão, né, dos tratados, da polêmica do parágrafo, cadê o parágrafo 2º do artigo 5º? Eu achei muito interessante, é um tema, então, que eu acho que talvez tenha muito a ver com isso, né, porque nós vemos que hoje não há, né, infelizmente há um desconhecimento, nós estamos sendo agraciados, somos realmente afortunados de ter esse fórum, né, no Congresso, para poder aprender com os senhores que trazem as suas pesquisas profundas, de vanguarda e muito bem embasadas, e o que mais se busca, justamente, com essa atividade no Congresso, é a criticidade que ambos apresentaram com brilhantismo. Quero parabenizar aqui a Teodora, graduanda, mas que falou com muita tranquilidade, porque realmente conhece o tema e fala com tranquilidade quem conhece o tema. Então, aí nós já temos 2 experientes palestrantes, né? Então, realmente, são temas realmente muito caros, muito importantes, e eu gostaria aqui de fazer, vislumbrou, né, o que o senhor achou, porque eu achei interessante a sua fala com relação à DPF 130, e sobre, que houve, né, a omissão da opinião consultiva 85, mas se mencionou a 87, né? Será que o senhor poderia nos brindar um pouquinho mais a respeito dessa parte aí, porque é interessante para nós termos conhecimento, né, de como está sendo vista a convenção, ou aplicada, né, num determinado caso concreto. Então, o que eu posso falar sobre isso é o seguinte, nem dá para eu te explicar o que foi dito, porque, na verdade, foi uma linha. Citou-se que eu não consigo colocar uma profundidade, porque o ministro Celso de Mello, na hora de falar de fundamentar o seu voto, ele vai chegar e vai falar uma linha sobre uma opinião consultiva. Ele vai falar da opinião consultiva número 7, inclusive, que fala sobre o direito de resposta. Então, o cerne da questão, que seria, se falasse a época porque já a época do julgamento da DPF 130, já havia a opinião consultiva 85, já havia o caso Última Tentação de Cristo, julgados, já havia um caso contencioso julgado, e já havia a opinião consultiva que trouxe a jurisprudência atual da Corte. Ela traz as linhas desde 85, ela nada mais faz do que concretizar as linhas mestras do que foram impostas. E eu não consigo te falar, porque eu realmente não consigo achar na jurisprudência do STF a posição que ele tem em relação à Corte. A posição que o STF tem em relação ao direito, a meu ver, é uma posição que o Brasil é o centro do mundo, o STF é o umbigo do Brasil. Então, o que eles falam é o que é válido para o resto do mundo. Não existe qualquer tipo de interação que não seja essa ratificadora. Não existe qualquer tipo de diálogo, certo? Sim, a minha posição é nesse sentido. Professor, era justamente isso. Na verdade, essa tratativa, que eu conheço também a DPF, era justamente por isso, porque é tão pouco citado, não se tece uma maior consideração, é apenas uma citação solta, muito en passant,
sem a profundidade, na verdade, foi uma pergunta, desculpa, até no sentido de que, justamente para que o senhor trouxesse essa indignação, porque não tem a profundidade que a gente espera quando você está lendo a decisão, e com os olhos e com o coração de um internacionalista, a busca, né, de algo um pouco mais profundo e acolhedor da normativa que propriamente o Brasil já ratificou, né, e tem validade, pode ser invocado. Então, realmente, era justamente para demonstrar isso e para demonstrar a importância do seu trabalho e do professor Laércio, porque realmente essa visão crítica permite justamente a demonstrar o que podemos melhorar, o que há de contribuição, né, para a ordem jurídica nacional, e é isso que o senhor falou mesmo, a visão que a gente tem em alguns julgados é uma visão extremamente estatocêntrica, e hoje nós precisamos dessa transnormatividade, né, dessa interlocução nacional e internacional. Então, era riquíssimo, o objetivo era justamente esse, professor, e o senhor, com maestria, trouxe à baila justamente o que era um ponto importante, que era justamente isso, infelizmente, de não estar, né, tão bem delineado, tão aprofundado um tema, e que seja, né, temos que manter essa postura, é uma postura muito do professor Wagner Menezes, com relação à questão do direito internacional, nossa posição idealista, uma posição sempre positiva, e que há sempre a construir, há sempre algo a aportar, né? Às vezes nos avanços e retrocessos, mas a gente sempre com essa visão idealista de que tudo vai, de uma certa forma, nós vamos chegar no ponto ideal para a normatização internacional, e ser, né, albergada também no âmbito interno. Então, só fazer uma menção, desculpa cortando, porque em recentes julgados, agora não pesquisando, mas sobre outros temas, especialmente do aborto, aquela discussão que está tendo do aborto, que começou no habeas corpus no STF, da segunda turma, em que permitiu-se o aborto nos 3 primeiros meses, o voto do relator foi o voto do Luiz Roberto Barroso, que é o que é mais citado, mas existe um ADPF em curso, e também estavam no julgamento a ministra Rosa Weber. Nesse voto, a ministra Rosa Weber, nesse aqui eu tenho que dar uma palmatória que ela realmente leva em consideração no seu voto o direito internacional, ela leva em consideração a jurisprudência da Corte Interamericana, e fazendo isso de forma, aí, a meu ver, satisfatória. No final das contas, a posição foi a de acompanhar o relator, mas veja que ela leva em consideração não só as fontes internas, como também as fontes internacionais para chegar a essa conclusão. Então, esse só para não falar também que eu não estou generalizar, também existe essa situação, esse caso aqui em específico que eu me recordo que houve, tá? Isso é muito importante, professor, não haver generalizações, né? A gente sabe que cada um tem a sua postura, cada caso é um caso, tem as suas matizes do âmbito concreto, mas é importante justamente isso, não generalizar. Nós temos, sim, esse ponto de vista de querer que, claro, como internacionalistas, que cada vez mais seja, né, albergada a normativa internacional nas decisões, né, dos nossos tribunais excelsos. Nosso Tribunal Excelso, principalmente, né, o STF, mas realmente nós já temos, né, vislumbramos, né, esse lampejo importante de demonstrativos de que há realmente já um caminho, né, a ser seguido nesse sentido de que a normativa internacional já pode ser invocada com muita propriedade e nesse julgado, por exemplo, e nós temos também a questão do que, se não me falha a memória, que discute o aborto anencéfalo, né? E teve também uma discussão muito profícua com relação a isso. Então, quero agradecer aos participantes, e foi muito rico, me sinto extremamente lisonjeada e honrada por presidir esse painel, aprendi muitíssimo com os senhores, foi realmente muito proveitoso. Teodora, que esteja conosco nos próximos congressos, os professores sempre muito bem-vindos, e depois desta, temos outras palestras, outros expositores, hoje tem temas, assim,
muito interessantes, e em todo o período, muito fôlego, para muito conhecimento de excelência que está sendo ministrado no Congresso, e o dos senhores se enquadra dentro deles. Então, muitíssimo obrigada pela participação e pelas brilhantes exposições.